E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 11/6/19 do 11, né? Faltando aí mais um mês aí pra gente encerrar aí o ano de 2023. Então, vamos aqui para nossa análise aqui semanal do Bitcoin, né, galera? Saber o que realmente está acontecendo com o Bitcoin e quais são as probabilidades possíveis aqui para esse nosso famoso Bitcoin, como assim foi dito, né? Bom, galera, semana passada, para quem assistiu as nossas últimas análises, na verdade a última análise, a gente estava falando de frequência, né? Que a gente poderia ficar brincando aqui nessa frequência dos 35 aos 37, que o mercado ele estava brincando aqui nessa frequência, né? Então o mercado ele veio buscar ali uma mínima no dia 14 de novembro, ali uma mínima de 34.830, mais ou menos, né? Então veio buscar aqui, só que fechou acima dos 35, foi totalmente positivo para o ativo, até mesmo porque a gente não fechou abaixo dessa linha. Fechando abaixo dessa linha dos 35.501, a gente tem aqui uma probabilidade maior aqui de vir buscar aqui a próxima região de 50, que seria mais ou menos aqui nos 33.489. Então no dia seguinte a gente teve um disparo aqui do Bitcoin, chegando a bater novamente na marca dos 37.970. Então isso aqui é o que eu falo, a frequência dos 35 com a dos 37 aqui, tá? Então a gente teve uma grande alta aqui, e eu até pensei que a gente ia romper na semana, que a gente ia romper os 37 para buscar os 40, esse aqui é o próximo alvo da gente. E aí o mercado depois devolveu praticamente tudo, cara, a mesma vela, idêntica praticamente, né? Apesar que o volume financeiro foi menor. E veio buscar novamente os 35.501.36. Então, essa é a frequência do Bitcoin, a princípio, tá? Então, depois disso aqui, o mercado já ficou um pouquinho mais calmo, ficou andando aqui praticamente nos 50% aqui desse canalzinho, que é o 50 do 50, e a gente não teve muita evolução aqui, certo? Então, o que acontece? O que eu acho que pode acontecer aí com o mercado? Enquanto a gente não romper essas linhas, ou do 37.970 a 36.433, a gente não vai ter um direcionamento aqui adequado aqui para o Bitcoin, apesar que a tendência continua de alta, a gente não tem correções aqui como a galera está falando, o povo não pode ver uma correção de 4%, 5% que já acha que isso é correção. Então, a princípio, o mercado está segurando muito bem aqui nessas regiões, né? Segurou muito bem nessa região e está no meio praticamente. Aqui a gente fica a mercê aqui de saber para onde é que o mercado ele vai romper essa linha, tá? Mas a gente consegue ver aqui o que pode acontecer. Eu vou já chegar nesse ponto, certo? Primeira coisa que a gente tem que entender é esse candle que a gente marcou aqui, que foi no dia 24 de outubro, né? A gente teve esses dois candles aqui elevados, esse aqui do dia 23, esse aqui do dia 24. A gente marcou ele aqui, marcou 50%, que está nos 33.489.52. Cara, qualquer movimento que o mercado fizer, qualquer movimento que o Bitcoin fizer, vindo buscar a região, né? Vindo buscar a região dos 33.489, para mim é uma correção um pouco salgada, beleza? Até bate um desânimo se acontecer uma correção dessa aqui, mas é uma correção dentro ainda da expectativa, né? Dentro da expectativa ainda, porque essa região aqui é uma região muito boa, certo? A princípio, o mercado veio buscar aqui, ó, essa concentração, onde tem volume. Então, por mais que o mercado venha buscar essas regiões, a gente tem barreira tanto aqui nessa região, como nessa região aqui. Ah, é uma correção um pouquinho mais salgada, beleza. Mas esses pontos aqui são pontos interessantes. Inclusive, eu fiz uma entrada no Bitcoin, tá? Acabei nem publicando tudo, mas eu fiz uma entrada no Bitcoin. Acho que nessa vela aqui, ó, desse dia aqui, acho que foi no dia... Que dia foi? Foi nesse dia que eu fiz. No dia 17, se eu não me engano foi 17, depois eu vou até olhar isso. Olha, eu fiz uma entrada, nada demais, foi um valorzinho besta. Eu só fiz mesmo porque eu estava com dinheiro sobrando. Eu falei, vou colocar lá no Bitcoin e tudo para aumentar. Beleza? Então, o que acontece? A gente, se a gente for marcar aqui os 50 do 50, ou seja, eu vou pegar aqui a ferramentinha aqui, vou pegar aqui. Isso aqui é o 50 do 50, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar essa linha aqui e vou colocar aqui no meio, para ela marcar isso, esse ponto, tá? Um pouquinho para baixo. Pronto, esse ponto. Você está vendo que a gente tem uma resistência aqui nessa região, a gente não está trabalhando acima desses 50%, então a princípio eu acredito que o mercado ele pode sim vir buscar aqui a região dos 35.501, correção normal.
Isso aqui não tem nada demais se houver essa correção aqui. O que a gente não pode, o primeiro ponto interessante aqui, o que não pode acontecer é a gente romper essa linha dos 35.501. Se a gente rompe, a gente abre aqui uma grande oportunidade do mercado querer vir buscar essa regiãozinha aqui, ó, que é essa região de volume aqui, ou até a região de 50%, que está nos 33.489. Então, esses aqui são os próximos alvos caso a gente rompa os 35.501. Então, qualquer movimento que venha buscar essa região aqui, para mim, é uma região totalmente saudável. Não vou estar ligando para essa região aqui, certo? O que a gente tem que ter em mente é praticamente onde estão as maiores concentrações, que é essa concentração aqui. Aqui eu nem marquei, tá? Porque se eu for pegar aqui e marcar que candle foi esse, foi esse candle aqui, ó, ele ainda está segurando. Se eu for marcar ele aqui, eu não marco, mas eu até falei na última hora, quem quiser marcar, poderia, não tem problema. Então, se tu for marcar ele, esse candle, aqui, ó, ele é praticamente o 50 dos 50 e a região dos 35, entendeu? Então, tipo, por que eu não marco a região? Não foi nem combinado isso aqui, né? Porque eu tô marcando aqui os 50 dos 50. Geralmente eu não falo disso para vocês e tudo, mas tudo bem. Então, assim, a gente está ainda fazendo testes aqui de oferta em cima dessa barra. Tá? Teste de oferta em cima dessa barra. Então a gente tentou uma vez aqui, tentou duas vezes, está segurando aqui nesses 35. Então esse 35 realmente é uma região interessante. Então a gente está trabalhando ainda dentro, tá? A gente está trabalhando ainda dentro dessa barra aqui, que foi uma barra elevada, porém não está marcada aqui, por causa do meu período, tá? Que som, galera. Enfim, então a princípio é isso, galera. Como a gente está trabalhando abaixo dos 36, então, possivelmente, aqui a tendência maior é vir buscar 35 novamente, tá? Caso o mercado ele rompa aqui a parte dos 36.774, a gente tem uma grande oportunidade de vir buscar novamente essa região. Só que isso não interessa para a gente, porque eu já falei para vocês que isso aqui é frequência que o Bitcoin está trabalhando aí, né, nessas semanas. Então, essa frequência aqui pouco importa. O que pode acontecer é, o que está acontecendo é, o mercado ele começa a andar lateral aqui para vir fazer o que a gente chama aqui, né, do volume. Tá vendo que o volume aqui está crescendo? Antigamente ele não estava assim. Esse aqui continua sendo maior. Então, se eu for levar em consideração apenas, ó, se for levar em consideração apenas, oh meu Deus do céu, apenas esse movimento, né, apenas esse movimento aqui, ó, esse movimento, o que eu tenho? A maior concentração de volume está passando aqui nessa região. Então, aqui é minha POC, tá? Aqui é outra concentração de volume que está sendo criada, obviamente, porque o mercado está andando lateral. Então, se for levar em consideração o movimento após essa barra aqui, que foi a barra do dia 24 de outubro, a gente tem a maior concentração de volume aqui, que está passando aqui nos 33. E eu vou deixar isso claro para vocês aqui, só um momento. Então, vamos lá, galera. Vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Eu estou vendo aqui nessa outra ferramentazinha aqui, né? É outro programazinho que eu gosto de usar, por conta aqui dessa concentração de volume, porque aqui eu também tenho uns livros de ordens aqui, tá? Tantos de ordens aqui, ó. E a gente tem aqui um grande suporte aqui nessa região aqui dos 36, né? 36.390. Então, aqui, essa POC ela fica dinâmica. Se eu colocar mais para cá, ela vai me pegar a maior concentração de volume. Ó, a maior concentração de volume nesse momento aqui estava nessa região, tá? Se eu colocar mais para baixo, ela vai pegar aqui a maior concentração de volume aqui nessas regiões. E agora, como eu falei para vocês, se eu não levar em consideração essa parte de baixo, né, a gente vai pegar aqui e vai ver a maior concentração de volume apenas desse movimento. Então, a maior concentração de volume desse movimento é justamente aqui nos 34.744. É mais ou menos isso aqui, ó. Ó, é mais ou menos essa região aqui. Só que aqui eu não tenho essa dinâmica, eu não consigo fazer isso aqui. Então aqui eu já consigo ver onde tem a maior concentração de volume. Se eu pegar agora aqui, ó, e jogar só para esses momentos que estão agora acontecendo, aqui está nos 36.735, ou seja, a gente está abaixo de uma regiãozinha aqui de volume. Se eu for colocar mais para cá, a maior concentração de volume está aqui nessa região. Então, essa dinâmica para mim é interessante. Ela é bastante interessante. Então, assim, levando em consideração todas essas duas barras de volume elevado aqui, com todo esse movimento, a maior concentração está nos 34.744. 34.744 é essa região.
Só que a gente não pode perder a região dos 35, porque se perde, a gente abre essa oportunidade para vir buscar tanto essa região como a região dos 33.489. Então, isso a gente tem que ter em mente, a princípio, tá bom? Então, essa ferramentazinha aqui eu acho muito top aqui nessa outra plataforma. Daí eu consigo ver essa dinâmica, e eu consigo ver colocar as ordens de bloco aqui para saber onde está tendo as maiores negociações. Então, essa negociação aqui para mim é interessante. Então, geralmente eu uso aqui, porque eu sei que se o mercado ele corrigir e vir buscar essa região, então se o mercado corrigir e vir buscar essa região aqui, aqui é uma região de volume. Então, aqui é interessante aqui, possivelmente o mercado pode bater nessa região e começa a subir, ó. Depois que o mercado bateu aqui, ele já dispara. Então, essa região aqui toda é uma região de quê? Uma região de acumulação. O mercado acumulou. Então, para deixar mais claro para vocês aqui, ó, vou pegar aqui, o mercado depois dessa alta aqui, ele fez o que a gente chama de acumulação. E aí o mercado, o que ele está fazendo nesse exato momento aqui? Ele acumulou, veio aqui para baixo, testou aqui, subiu novamente, possivelmente ele pode fazer testes, tá? E os testes estão passando nessa região aqui. Então, qualquer teste que vier nessa região aqui não romper essa concentração é teste de oferta, para o mercado poder fazer o movimento de alta. Então, isso aqui é o que eu acredito para o Bitcoin. Então, por mais que o mercado esteja abaixo do nível dos 36.747,81, a princípio aqui, a tendência maior do Bitcoin é vir romper essas regiões dos 37, tá? Obviamente que o mercado ele vai começar a andar em banho-maria, fazer aquela coisa toda, a galera começa a desesperar a galera. Mas, cara, quem está acompanhando essas linhas todas aqui com a gente já tem muito tempo, né? Desde o comecinho do ano, quem está me acompanhando, né? E eu não preciso mentir em relação a isso. Só vocês pegarem os meus vídeos lá do começo do ano até hoje, até nesse exato momento. Tudo que eu estou falando aqui, galera, tudo que eu estou falando aqui foi falado muito antes de acontecer, tá? Todos esses pontos aqui, certo? Então, galera, para eu acreditar em uma possível correção do Bitcoin para chegar a ser chata o suficiente para o mercado fazer uma correção um pouco mais agressiva, eu preciso de alguns pontos. Esses pontos eu falei para vocês. A princípio, nesse parâmetro que a gente está olhando aqui, eu preciso de que o mercado ele ande lateral, ele faça um volume elevado aqui, uma sombra elevada nessa região, a POC fique nessa região e o preço trabalhe abaixo do nível de POC. Então, se essa POC aqui, por um acaso, que está aqui, a Master, está aqui nos 26, ela automaticamente, o mercado começa, vamos dizer que o mercado começa a andar lateral esses 2 meses, e o mercado, ele vem aqui e transfere a concentração de dinheiro para cá, e o preço está trabalhando abaixo da concentração de nível de POC, aí eu começo a acreditar em possível distribuição, e aí eu começo a falar para vocês de uma possível correção mais forte no Bitcoin. Enquanto isso não acontecer, não tem por que eu falar de correção, uma correção mais agressiva no Bitcoin, porque tem que acontecer isso aqui. Acontece isso de 2 maneiras. Dessa maneira que eu estou te falando, que é a transferência de dinheiro esperta, que é, ou seja, o dinheiro troca de mão, ele vem para cá para cima, tá? Com o mercado no lateral, e aí o preço abaixo desse nível, e aí a gente fala que o dinheiro está trocando de mão. Ou seja, a galera que está aqui com ativo, né, que está aqui vendendo de forma aqui passiva, né, eles estão totalmente no controle, prontos para botar um movimento aqui de queda aqui para baixo. Isso é o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre correções. Então, na verdade, nem sobre correções, sobre mudança de tendência. Porque todo mundo fala que correção não pode cair 5% do Bitcoin, que o povo fala que é correção. Começou correção, depois o mercado começa a subir. Então, esse intervalo é apenas correções normais. São correções normais. O mercado tem que corrigir, galera. Até mesmo para mexer com a cabeça aí do povo, né? Agora, uma mudança de tendência já é um pouquinho mais complicado, né? Então, para a gente entender realmente se está tendo uma mudança de tendência, se realmente é que o dinheiro está trocando de mão, eu preciso ver esse padrão aqui acontecer. Enquanto esse padrão não acontece, a gente não tem como falar de possíveis correções mais agressivas. Outro ponto interessante também que pode acontecer mudança de tendência, é quando o mercado ele começa a andar aqui em cima do jeito que está aqui, e do nada, galera,
o mercado ele me faz uma barra de fluxo elevada, não importa se ela seja vermelha ou não importa se ela seja amarela, não interessa, ela está nesse ponto aqui. E vamos dizer que o mercado aqui, eu vou botar aqui amarelo, vamos dizer que o mercado pega e faz isso aqui, uma barra amarela, olha, tá vendo que essa barra amarela é maior do que essas aqui, ó. Então, não importa se é vermelho ou amarelo, rapidão, galera. Ah, galera, eu ia dar uma tossida aqui, mas me segurei, mais piada, na verdade. Pois é, isso não importa se ela é vermelha ou se ela é amarela, tá? Não importa. Então, vamos dizer que a gente teve um evento agora climático e a gente tem essa baita dessa barra aqui de volume financeiro envolvida nesse candle. Vamos dizer que é nesse candle aqui. Não, vamos botar um agora aqui, vamos botar um aqui. Vamos botar ele, como ele é amarelo, vamos botar ele verde. Isso não interessa, pouco interessa também, tá? Vamos dizer que o mercado ele faz esse movimento aqui, ó. Aqui foi ele. Pronto, esse candle. E agora o preço, né? O preço, ele tá fazendo esse movimento. Ele já voltou, tentou, aí pronto. Ele tá aqui, o preço tá aqui. Então, galera, o que que eu faço? Geralmente eu pego, né? Eu pego o candle de volume elevado e faço a expansão dele. E faço aqui os 50%. É geralmente o que eu faço. Pronto. O que que eu tenho de configuração aqui? Eu tenho uma possível desova de posições. E isso também me faz a gente mudar a tendência. Não seria uma correção normal. Eu não estou falando de correção agora. Estou falando de mudança de tendência. Ora, eu estou com pouco volume financeiro aqui envolvido. A não ser esse aqui, que foi esse candle. E aí, pouco, nada, não tem nada demais. Só que de repente, do nada, a gente tem uma vela com volume assim, totalmente, né, elevada, cara. Então isso está no topo do mercado. Eu consigo observar isso aqui, eu vou marcar essa vela. Tá? Com urgência eu tenho que marcar essa vela. E tem que ver como é que o preço vai se comportar após esse evento climático. E se o preço se comporta dessa maneira que eu estou falando para vocês, que maneira é essa? Marcamos 50%. O mercado ele não dá continuidade a essa barra. Ele fica abaixo, trabalhando abaixo, ainda faz 2 testes de demanda aqui, o preço trabalhando abaixo. Eu não vou falar para vocês que o mercado vai corrigir. Eu não vou falar assim, o mercado vai corrigir, vai ser uma correção normal, porque não vai ser uma correção normal. Aqui vai ser possivelmente uma mudança de tendência. E essa mudança de tendência ela pode ser forte o suficiente para romper essas outras regiões aqui embaixo. Então essa é a diferença de a gente saber quando o mercado está realmente fraco ao ponto de fazer uma correção mais forte do que possíveis correções de 5%, aí, de até, sei lá, 10%, 10% é fogo, né? Mas de qualquer maneira correções aí normais do mercado, tá? Agora uma mudança de tendência para te saber quando realmente o mercado ele está, né, caracterizando isso, está demonstrando ali que a galera ela distribuiu, a galera está desfazendo, está jogando na cabeça dos caras que estão acreditando que vai para cima, é nessas 2 configurações. Essa configuração que é uma configuração muito simples, eu mostro isso para vocês aqui todos os dias. Se tu for pegar esse gráfico do Bitcoin passado e tu vai fazer essa mesma marcação, vai dar, cara, é batata, tá? É batata. Então, para eu acreditar que o mercado ele vai fazer uma mudança de tendência aqui forte, é justamente nessa configuração. É só tu pegar o petróleo. Pô, o que aconteceu com o petróleo no dia 19? Foi exatamente isso que eu estou falando para vocês. Só que o petróleo enganou, porque o petróleo pegou lá, ainda fez um candle aqui, ó, rompendo esse candle aqui. Aí eu falei, cara, não deu certo não. Essa correção não vai vir. Mas beleza, se aconteceu isso aqui, ela vai ter que voltar para testar a oferta. Testou a oferta. No outro dia, o que o mercado fez? Rompeu 50%. Eu falei, já era. Vai desabar o petróleo. O petróleo vai desabar. O que aconteceu com o petróleo hoje, galera? O petróleo justamente desabou. A gente não teve uma correção normal do mercado. A gente teve ali uma mudança de tendência, justamente porque a galera distribuiu lá em cima e a gente teve essa perda total, essa desvalorização total no petróleo. E essa desvalorização total no petróleo foi antecipada aqui no canal. E eu não vou ficar repetindo isso aqui para vocês, até mesmo porque quem assistiu as últimas aulas que eu falei do petróleo tá bem ciente. Eu mostrei lá no Twitter que eu tava falando no dia 19, que eu publiquei no dia 24, entendeu? E hoje a gente tá vendo o petróleo desse jeito. Então, por fim, para fins didáticos aqui, eu vou justamente pegar o petróleo, tá? Eu vou pegar justamente o petróleo
que eu estava marcando um CL1 aqui, e olha o que eu fiz no petróleo. Olha o que eu fiz no petróleo. Então, o petróleo não tinha acontecido nada, absolutamente nada. Tu acha que isso aqui é uma correção normal? Não, aqui é uma mudança de tendência. Então, não tinha acontecido nada no petróleo. E eu vi isso aqui no dia 19 de setembro. Eu peguei e fiz a mesma coisa. Eu marquei e eu posso marcar os 50% aqui. Eu não marquei os 50%, mas uns 50% estava mais ou menos aqui nessa região. Beleza? E aí eu falei assim, cara, o mercado... Eu estou em gráfico diário, o mercado andou 1, 2, 3, 4, 5 dias abaixo dos 50%, abaixo de uma concentração de volume dessa aqui, do dia 19 de setembro. Cara, os caras distribuíram, pô. Os caras distribuíram, a gente vai ter uma mudança de tendência aqui, a gente vai ter uma correção forte aqui. E aí o mercado, eu falei isso no dia 24, ou seja, 24, eu falei, acho que foi um final de semana. E aí o mercado, faz esse movimento aqui. Eu falei, cara, eu tava errado, ainda pedi desculpa. Eu ainda me lembro que eu pedi desculpa pra galera. Eu falei, galera, eu tava errado, realmente, o mercado rompeu pra cima aqui. Só que agora a gente vai ter um teste de oferta e isso vai dar confirmação pra gente se realmente isso aqui foi uma armadilha de fundo ou não. O mercado no outro dia vem, bate no 50, beleza, depois tenta, rompeu 50. Depois, já era. Aí eu voltei no Twitter e falei, não, já era, é correção aqui. No petróleo. Então, qual foi a base que eu levei aqui em consideração para acreditar que o mercado ia vir buscar o 72,83? Cara, batata. Eu estava falando desses alvos aqui antes mesmo de acontecer esse movimento. Óbvio que eu esperei o mercado fazer a retração. Eu esperei o mercado fazer a retração para a gente saber mais ou menos, né? A gente pegar aqui essa região aqui e expandir ela. Então, quando o mercado ele fez o movimento, eu até falei isso, a gente teve um movimento em que aqui, galera? Não é, isso aqui eu estou fugindo do Bitcoin, mas é para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, a gente fez aqui um quê? Um ABC. Depois de uma onda corretiva, veio uma onda de impulsão. E o que aconteceu com o mercado? O mercado veio aqui e disparou. Então, a gente teve a primeira onda, correção em ABC, e agora eu já estava traçado aqui com meus alvos aqui no petróleo. Então, por que eu estava alertando para vocês do petróleo? Porque justamente eu estava vendo que teve uma desova de posições no dia 19 de setembro. Então, nota que essa configuração do dinheiro trocar de mão, né? Dinheiro trocar de mão em relação aqui a POC vir para cá, para passar aqui para cima, ela não veio. Ela fez o quê? Ela fez a segunda configuração. Qual é a segunda configuração? Uma barra elevada no topo do mercado. E aí, esse candle aqui, que foi o candle do dia 27 de setembro, foi um candle inferior ao de 19 e depois rompeu tudo para baixo. Então, essa queda aqui foi alertada por mim, cara. Foi alertado por mim, tá? Então, justamente pela segunda configuração. Então, é isso que eu quero falar para vocês. E aí, o mercado, eu falei que vinha bater o 76,46, 72,83. Foi batata, 72,83. Agora, isso aqui eu estou mostrando para vocês, esse aqui, porque foi esse que eu estava olhando. Não estava olhando o BR1 aqui, né? Que é o Brent, que a galera usa mais aí. Se eu for pegar agora ele aqui, o que eu estou falando? Eu já deixei aqui desenhado isso aqui, eu já publiquei lá no meu Twitter também. O que a gente tem aqui nessa situação? A gente tem, eu vou até botar aqui, ó. A gente tem aqui uma acumulação e a gente tem aqui onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e uma onda 5. Uma onda 5 aqui maior do que onda 3, né? E eu sei que a galera gosta de falar que onda 3 sempre é maior, galera, mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra, tá? Muitas das vezes aqui a onda 5, ela sim é maior do que a 3. E nesse exemplo que a gente está vendo aqui, é exatamente isso que está acontecendo. Então, mais um motivo para eu acreditar que lá, naquele ponto específico, era uma desova de posições. A gente estava no ciclo de onda 5, e depois de uma onda 5, a gente tem um corretivo em ABC. Então, por que você acha que eu fiz aquela projeção em ABC? Porque eu já estava entendendo que o mercado estava no ciclo ali, fechando o ciclo de alta. E agora, uma correção um pouco mais agressiva. Eu não preciso desenhar isso aqui para entender isso, porque eu já tenho isso na minha cabeça, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto interessante. E olha o que está acontecendo com o mercado. O mercado faz um A, B, C e vem testar aqui o quê? Uma acumulação. Não marquei os 50%, mas geralmente ele está aqui entre 76,86. E aí eu falei de uma possível retomada do fluxo comprador agora no petróleo para o futuro. Por quê? Porque eu estou chegando em um nível desse aqui. Não vou falar sobre petróleo, porque isso aqui vai ser na outra base. É só para vocês entenderem
o que justamente eu estou falando para vocês. Beleza? Como é que acontece os Paranauê aqui no ativo. Então, nota que, por que eu marquei esse candle aqui? Porque aqui, a princípio, era um topo. Então, eu peguei e marquei. O preço, ele rompeu para baixo de 50%, ele está acima dos 50%, ele está acima dos 50%. Então, como é que eu vou acreditar em uma correção? Como é que eu vou acreditar em uma desova de posições se o preço está acima dos 50%? Não tem como. É impossível eu acreditar e é impossível. E é uma irresponsabilidade minha falar que a gente vai ter uma correção no mercado porque fatos externos aí, não sei o que e tal. Não tem condição. Na minha leitura não tem condição. Também não estou falando mal aqui de quem leva em consideração os fatores externos e tudo, o negócio de guerra, as paradas todas. Eu, particularmente, não uso porque a minha mentalidade é totalmente diferente, tá? Eu prefiro acreditar nos gráficos porque sempre ele ele adianta esses movimentos, tá? Beleza? Porque quando sai alguma notícia impactante no mercado, os players que têm um poder de movimentar eles já sabem muito bem, já estão se posicionando, eles já sabem que notícia que vai sair, então eles vão se posicionar antes da notícia ser solta. Então quando a notícia chega pra gente é totalmente atrasado, os caras já estão posicionados. E aí quando sai uma notícia positiva, eles vão lá e desovam as posições, ou seja, eles vendem na cabeça dos caras que acreditam que o mercado agora vai subir porque teve uma notícia interessante no mercado, e eles estão aproveitando para vender nessas regiões. Então, por isso eu não ligo para esse tipo de abordagem. Eu não gosto, entendeu? Já levei muito na cara por conta disso. Logo no começo, quando eu estava aprendendo aqui, engatinhando aqui nos gráficos, entendeu? Então, assim, cara, não tem como eu acreditar que uma possível desova de posição, uma possível retomada do fluxo vendedor até o momento. Obviamente que se a gente perde os 35.501, abre um possível alerta aqui para uma correção um pouquinho mais forte. Beleza. Agora, galera, como é que eu vou acreditar em uma correção para vir buscar ali uns 30, uns 20, uns 19, como a galera tá falando? Eu acho quase isso impossível de acontecer. Cara, eu dou minha cara a tapa aqui. Se eu tiver errado, eu venho aqui e sou homem o suficiente para falar, pô, eu tava errado, eu errei. Eu não vou ficar justificando, perdendo tempo justificando um erro. Mas eu acho totalmente incoerente a pessoa chegar e falar que o mercado vai para 19 mil, 20 mil dólares. Não tem fundamento ainda para isso. Agora, nota só uma coisa, se a gente perde a região do 24 de outubro de 2023, é uma barra de fluxo elevada, a gente tem outra barra aqui sustentando essa barra. Então, para eu acreditar que o mercado vai fazer uma correção para vir buscar a região de 20, que eu nem acho, pô, 20 está por aqui, cara. Que é isso? A gente vai estar rompendo aqui uma grande concentração dessa aqui. Se isso aqui acontecer, meu amigo, tu acha que a gente vai pegar uma retomada daqui? Não, só se os caras entrarem. Só se os caras entrarem. O posicionamento maior dos players institucionais estão aqui nessa região aqui, ó, dos 26. Eu vi gente falando 18, 19 mil dólares. Cara, é quase impossível isso, mano. Eu sei que o mercado ele gosta de fazer surpresa, mas falando assim, tecnicamente falando, cara, é bem estranho, tá? Então, assim, para eu acreditar que o mercado vai fazer uma correção agressiva, eu tenho que romper no mínimo essa barra, no mínimo ela. Se eu vou romper a barra do dia 24 de outubro, se o mercado chega aqui e rompe ela, ou seja, perde os 39,044, eu vou acreditar em uma correção mais forte. Por quê? Porque agora eu tenho fundamento. Qual é o fundamento por detrás disso? Ora, se eu tô aqui com uma barra, que é a barra desse dia, e a gente tem uma força compradora nessa barra, então eu tenho aqui os comprados dominantes, beleza? Eles estão dominantes. Então, quando a gente vem aqui, o mercado faz uma correção e perde essas regiões, vem testar aqui e não ganha mais, fica para baixo, depois de teste de demanda, depois de um rompimento, o que eu tenho aqui? Eu tenho comprados. Eu tenho camaradas que entraram comprados aqui, certo? Então, se eles estão comprados e o preço está vindo abaixo do que eles fizeram, né? Abaixo aqui da concentração deles, o que eles vão ter que fazer para sair da posição? Vender, né? Se eles estão comprados, eles têm que vender. Como é que eles vão estopar? Vendendo. E a venda, uma atrás da outra, gera o quê? Oferta. E a oferta faz com que o preço caia. Aí sim eu acredito em uma correção fundamentada. Aí tem fundamento para ter uma correção agressiva no mercado. Mas essa correção aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque eu não creio que vai tão longe também, né? Mas aqui, ó, por pior que seja o cenário, eu vou botar 26, cara. Por pior que seja o cenário, 26 mil dólares. Não vou nem trabalhar com 26. A princípio eu vou trabalhar com esse aqui, ó, 30. A princípio, o pior cenário, 30. Beleza? A princípio.
Então o mercado pode fazer esse movimento? Pode, não tem problema nenhum. Eu não acredito mesmo, por toda a configuração que o mercado fez. Tá? Então, para eu acreditar em uma correção forte, não vem me dizer que uma correção aqui até os 35 é uma correção, o mercado vai corrigir, agora o mercado vai para 19, que isso é tolice, cara, isso é tolice. Beleza? Então, a gente tem que realmente ter fundamento. Qual é o fundamento para acreditar que uma correção mais forte do Bitcoin? É justamente se a gente acontecer aqui o que eu falei para vocês, uma barra de fluxo elevada. Vamos lá, vamos pegar aqui rapidamente essa barra aqui, ó. Você pode pegar no seu gráfico e desenhar. Isso é batata. Ó, aqui, nessa região, a gente teve uma concentração de volume elevado. Dia 8 de novembro de 2022. Qual é a configuração que eu tenho aqui? Eu não tenho configuração de compra. Obviamente que eu não tenho. Pera aí. Cadê o negócio aqui, ó? Só que eu tenho outro fundamento aqui. Aqui, o que eu tenho? Eu não tenho uma configuração de compra. Por que eu não tenho uma configuração de compra? Porque o preço caiu, fez barra elevada. Só que o mercado está abaixo de 50%. Como é que eu vou pensar em comprar? Beleza, mas olha o que está acontecendo aqui embaixo dessa barra aqui, ó. Olha só que interessante, né? O que está acontecendo debaixo dessa barra aqui. A gente tem aqui o quê? Um período de acumulação. O mercado cai com fluxo, ele começa a andar lateral em vez de cair. Então o mercado aqui, ele absorveu nessa região. Ele absorveu. Então aqui já entra outro fundamento. E aí, por mais que você não compre nessa região aqui, porque foi na região que eu comprei dos 16, por mais que a gente não tinha rompido essa região, e para quem está me acompanhando sabe que eu comprei lá nos 16 mil dólares, 16, 17 mil dólares, que eu comecei a comprar e fazer entradas novamente, sabe muito bem que eu estava falando dessa região aqui, porque é uma região de acumulação. Se você pegar aqui o gráfico aqui e diminuir, tá? Se for pegar aqui o gráfico e diminuir, você não vai ver mais aqui porque teve aqui, ó. Mas se tu for pegar um semanal, vamos ver um semanal. Cara, isso aqui é mais didático para vocês entenderem o que eu tô querendo falar. Ó, no semanal tava aqui. Esse nível de POC, ele tava aqui. Então, no semanal, o que eu tenho? Ó, já tem um semanal ainda para confirmar aquilo. Eu tenho essa barra aqui, ó. Ah, mas a barra ainda tá abaixo de 50%. É lá na cor do diário. Só que aqui eu tenho uma acumulação, galera. E o nível de POC tava aqui. E a barra estava rompendo o nível de POC, então eu falei, cara, a gente teve uma absorção, seguido de uma acumulação, cara, não tem como eu não comprar aqui, cara. É aqui que tem que ser a compra do Bitcoin. E Bitcoin começa a disparar. Aí, beleza, o mercado vem, pô, faz essa barra aqui no dia 13, na semana do dia 13. O que você faz com a barra? O que eu fiz, né? Eu mostro para vocês aqui, vou pegar e vou estender a barra, vou pegar os 50% da barra. Vou falando de correção, e o mercado tá fraco, vai corrigir, onde bate? Nos 50% da barra de volume elevado. O mercado vai lá, novamente, bate onde? Em cima dos 50% da barra elevada, o mercado dispara. Eu tenho uma barra de continuidade, essa barra aqui nunca que foi uma barra de fraqueza. Então se tu pega lá, bota no gráfico diário, todas essas entradas aqui eu tava falando para vocês antes mesmo de acontecer, até as correções, galera. Até as correções. Então o mercado aqui, ele vem, dá a entradinha, aí, beleza, o mercado ele começa a corrigir. Isso aqui é uma correção normal. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 3 ondas aqui, galera. Beleza? E o mercado vem bater o quê? Justamente na difference que eu marquei da galera que descomprados, obviamente, né? Beleza? Outra barra aqui, ó. Do dia 12 de janeiro. Essa barra aqui, se eu for pegar aqui, o preço está acima. O mercado vem aqui testar aqui a difference. Essa difference aqui estava passando no semanal. Aí eu pego e marco a difference. O mercado começa a subir. Deixa volume elevado aqui, O preço está abaixo, acima. Então o mercado vai para cima, galera. Outra correção normal. Essa aqui eu não peguei. O mercado vem fazer agora um teste aonde? Justamente aqui no preço médio que entrou nesse swing. O mercado sobe. Essa aqui foi a agulhada que eu te pegou. O mercado ele começa a vir aqui, eu peguei essa agulhada que eu comprei. O mercado em cima da difference, eu falo para vocês que em cima da difference é região de compra, né? Na minha opinião é região de compra porque é o preço médio dos comprados, é o mercado dispara isso aqui tudo. Então o que a gente fez? Novamente, a gente teve uma barra de fluxo elevada aqui, ó. Mas os 50% não foi rompido, não dava compra. Por mais que tu comprasse acima de 50%, não dava bom. Eu comprei logo nessa agulhada. O mercado andou, começou a andar lateral, não sabia nem que o mercado ia andar lateral aqui, mas aqui para mim era interessante sim comprar.
Obviamente que eu fiquei preocupado, porque, porra, depois que o mercado faz um movimento desse aqui, anda lateral e rompe 50%, eu tô lascado, minha posição não foi boa. Mas rompeu para cima, voltou para testar e disparou. Olha aqui o nível de POC. O nível de POC estava aqui em cima, se não me engano. Depois ele trocou, o dinheiro trocou de mão, veio para cá. Deu oportunidade de compra. Entende? Galera, isso aqui tudo que eu tô falando é só para vocês entenderem o conceito de como é que acontece essas grandes correções, essas mudanças aqui rápido de movimento. Então, o que aconteceu aqui em cima? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. Tá? A gente está abaixo de 50% dos 50, que é os 36.476. Não vou achar estranho se o mercado chegar aos 35.501. A princípio, tudo indica que ele pode vir buscar novamente, tá? Mas quando a gente rompe essa região aqui dos 36.747, a gente acredita novamente que a gente vai buscar os 37. E romper nessa região dos 37, você sabe qual é meu alvo, 40 mil. 40.369, certo? Galera, então é isso que eu quis falar para vocês sobre o Bitcoin, galera, beleza? Correções no Bitcoin vão acontecer, essas correções não dizem nada, a princípio não dizem nada. Eu espero que quando acontecer uma correção, mesmo que tiver acontecendo uma correção forte, uma mudança de tendência aqui do Bitcoin, eu quero avisar para vocês muito antes de acontecer, de começar a acontecer. Eu detesto falar do que está acontecendo, eu gosto de falar do que realmente ainda pode acontecer, porque essa é a minha pegada, tá? Eu sou treinado justamente para isso, para identificar esses pontos aqui de desequilíbrio. Então, eu não encontro nada demais aqui no Bitcoin, por mais que ele corrija aqui. Então, para ele ter realmente uma correção um pouco mais salgada aqui, um pouco mais pesada, a gente tem que esses dois fundamentos. Ou o dinheiro ele troca de mão da primeira hipótese que é do mercado pegar esse nível de POC e transferir lá para cima, se o mercado está lateral, ou uma barra de fluxo elevada aqui, perdendo ela para baixo, aí beleza, eu começo a falar disso para vocês. Enquanto não acontece isso, todas as barras de volume e preço estão acima, então não tem como eu falar de correções, né, de mudança de tendência. A galera pode falar, mudou tendência, bateu nos 35, tá perdendo os 35, meu Deus, tá vindo buscar os 34. Cara, correção ainda é normal, pelo menos no meu, né, na minha cabeça aqui, beleza? Galera, então é isso, recapitulando tudo aqui, o Bitcoin está assim abaixo de 36.747, a princípio aqui um alvo interessante aqui para o Bitcoin é essa região aqui dos 34.744, porque tá vendo que ela segurou bastante nessa região aqui. A gente tem uma grande ordem aqui nessa região aqui dos 36.481, aqui é o tamanho aqui das ordens aqui, ó, 10,64, aqui a quantidade de grana, né? A gente tem aqui as negociações de preço, que geralmente eu coloco para olhar, mas eu gosto de olhar mais as ordens para saber onde é que tá aqui os níveis aqui de preço, né? 36.481, que é justamente aqui nessa região. O mercado aqui segurando nessa região aqui, beleza? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário. Galera, tá com dúvida em alguma coisa, vocês podem deixar aí para explicar na próxima aula. Não tem problema nenhum não, beleza? A gente tá aqui para ajudar. Então a única coisa que eu peço é que você deixe aquele likezinho, compartilhe o vídeo, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Tamo junto, boas operações a todos. Até mais. Os